Sejam todos. Essa é a segunda aula sobre a introdução à teoria dos anéis e hoje a gente vai falar de subanéis e ideais. Bem, subanéis e ideais, de grosso modo, são subconjuntos interessantes dos anéis, certo? Mas antes de tudo, deixa eu dar alguns avisos aqui. Vê só, a aula passada eu tentei editar, tirar ruído, fazer isso, fazer aquilo. Deu muito trabalho e sempre vai ver que você vai ter um cortezinho aqui, um corte ali, nunca vai ficar perfeito. Então eu resolvi assumir a imperfeição mesmo. Então se aparecer miado de gato, se o vizinho, o cachorro do vizinho latir no meio da aula, vai ficar mesmo na aula, até porque se tivesse presencial a gente ia ter a mesma coisa. Então eu ia só dar uma pausa, o cachorro ia parar de latir ou o que acontecesse, não ia parar de passar e eu ia voltar. Bem, eu vou editar só se eu falar alguma coisa muito errada. Quando eu rever a aula e ver que se eu falei alguma coisa completamente errada, aí eu edito. A menos disso, vai continuar, certo? Bem, eu tento gravar essas aulas após 10 da noite para ver se evita alguma moto indesejada ou alguém inteligente que trocou o cano de escape da moto só para fazer barulho. Então, eu evito, vou tentar gravar depois das 10 porque a probabilidade é menor de passar alguém desse tipo. Se bem que a bestalhada é denso no espaço-tempo, pode ser que algum passe. Mas se passar, eu vou tentar. Bem, mas já adianto que não vai ter muitos cortes, certo? Então tá ok. Dito os avisos, vamos começar as aulas. Vamos começar a aula. Bem, primeiro a gente vai definir o que é um subanel, certo? E o que é um subanel? Bem, o subanel, seja é um subanel nada mais é que um conjunto não vazio e, herdando as operações que fazem de A um anel, ele por si só é um anel. Certo? Então, é um subconjunto de um anel e você coloca a soma nele, você coloca o produto nele e ele continua sendo um anel, então esse é um subanel. É bem parecido com a ideia de espaço vetorial e subespaço vetorial para quem já viu álgebra linear. Para quem não viu, é simplesmente um subconjunto do anel e sozinho ele pode esquecer até que está imerso em um anel e ele sozinho é um anel. Beleza? Então vamos ver algumas observações interessantes sobre essa definição, antes de ver alguns exemplos. Bem, a primeira observação interessante é que todo anel admite pelo menos dois subanéis. Né? Quem são esses dois subanéis? Bem, é o conjunto A, que A é um subconjunto dele mesmo e ele é um anel, e o conjunto unitário formado apenas pelo zero do anel. Isso, só o zero do anel ele é por si só é um anel, né? Porque é fechado para soma, porque zero mais zero é zero. É fechado produto, porque zero vezes zero é zero. E vai atender todas aquelas outras propriedades que são necessárias para que seja um anel. Outro aqui uma observação interessante, mais uma definição mesmo, é que se B é um subanel de A e B não é o zero e B também nem é o anel todo, a gente vai chamar esses subanéis de subanéis próprios, né? Então estou dizendo, seja B um subanel próprio de A. Então, se é um subanel próprio, ele nem é o conjunto A todo e nem é também só o zero. Uma terceira observação interessante e que é de imediato é que se B é um subanel de A e C é um subanel de B, então C também é subanel de A, certo? Porque questão de inclusão, né? Porque se B é subanel de A, então significa que B sozinho ele é um anel, né? Herdando as operações. Agora, se C é um subanel de B, significa que, olhando agora B como um anel todo, C sozinho é um anel, né? E C também está contido em A, né? Porque B está contido em A. Então C também é subanel. Beleza? Bem, mas se você perceber, de um ponto de vista operacional, essa definição ela é pouco interessante. Por que ela é pouco interessante? Porque toda vez que a gente for mostrar que um subconjunto é um subanel,
a gente vai ter que mostrar que com a operação, com a soma e com a subtração são fechados. E além do mais, tem todas aquelas 6 propriedades para provar, né? Então isso ficaria bem desgastoso. Bem, mas por sorte já pensaram nisso. E aí a gente tem o seguinte teorema. Esse teorema eu vou chamar de caracterização de subanel. Agora prestem atenção. Esse teorema é um resultado, então ele é passivo de demonstração. Isso não é uma definição. Apesar de ser uma equivalência, né? Então, está vendo aí já um si somente si, se você já começou a ler. Apesar de ser uma equivalência, não é uma definição. Isso é um teorema, é um resultado. E qual é a definição de fato de subanel? A definição de subanel é aquela que a gente viu no início. É um subconjunto do anel que por si só é um anel. Agora, para efeitos de conta, para efeito de operação, para efeito de fazer conta, de fazer a operação mesmo, do traquejo mesmo nos exercícios, a gente vai usar esse teorema. Mas lembre que esse teorema não é a definição. Ele é uma equivalência e uma ferramenta muito boa. O que diz o teorema? Se seja A um anel e B um subconjunto de A, então B é um subanel de A se somente se são válidos. Ele tem que atender 3 coisas. Primeiro, o elemento neutro, ou seja, o zero do anel, tem que estar em B. Segundo, se der 2 elementos em B, então a diferença, ou seja, somar com simétrico de B, ou seja, a diferença de A por B, tem que estar em B, certo? E terceiro, se dados A e B em B, então o produto continua em B, certo? Beleza? Então, se atender essas 3 propriedades, se você pega um subconjunto e vê que nesse subconjunto essas 3 propriedades são válidas, então esse subconjunto é um subanel. E reciprocamente, se esse conjunto é um subanel, então a gente já tem essas 3 propriedades, certo? Então vamos demonstrar, porque isso não é uma definição, é um teorema. Então vamos demonstrar. Bem, como é uma equivalência, se trata de fazer demonstrar a ida e depois demonstrar a volta. Então vamos primeiro fazer a ida. E o que é a ida, né? O primeiro passo. É supor que B é um subanel e mostrar que ele atende essas 3 propriedades. Bem, mas se B é um subanel, ele sozinho é um anel. Então ele já automaticamente a soma e produto é fechado, né? Então, de imediato, vai verificar as propriedades 1 e 2, certo? Porque se é fechado para... Porque se você ali tem uma subtração, mas a subtração é somar com simétrico aditivo. Então, se você está somando, a operação é fechada. Então, 1 e 2 são satisfeitos, verificados de imediato. O que é que falta só ver? Falta ver, só verificar o item 1, né? Por que precisa verificar o item 1? Porque, veja bem, a definição diz que um subconjunto é um subanel se ele sozinho for um anel, né? E B sozinho, e B independente de ser um subconjunto de A, ele é um anel por si só, então ele tem um elemento neutro, né? Ele tem um zero dele também. Então, o que está dizendo aquela propriedade lá? Está dizendo que o zero de B, o zero que é do anel mesmo, também funciona como zero em B, né? Então, vamos mostrar que esses zeros aí coincidem, certo? Então, veja só. Seja zero linha o elemento neutro de B, beleza? Então, vamos lá. Vamos mostrar que esse elemento neutro de B nada mais é que o elemento neutro já que a gente tinha do anel. Bem, vê só. E aí, veja bem, o zero do anel, eu posso escrever ele sendo um elemento menos o próprio elemento, né? E aí, maliciosamente, eu vou escrever o zero como sendo o zero linha, que eu chamei de elemento neutro de B, menos o próprio zero linha, beleza? Mas aí, veja que aqui você está fazendo operações com elemento de B, né? E você está fazendo operações com elementos de B. Então, isso aqui é o zero linha de B. Então, observe que se eu somar zero linha de B aqui, não altera esse resultado. E é justamente o pulo do gato que eu vou dar.
essa expressão aqui é a mesma coisa de zero linha somado com ela, né? Porque em B, zero linha mais qualquer coisa vai dar a qualquer coisa, certo? Mas veja bem, não se esqueça que aqui você está fazendo um elemento menos o seu simétrico. Então, se você está fazendo um elemento menos o seu simétrico, agora como resultado olhando agora isso aqui como os elementos de A, o resultado é o zero, né? Beleza? Porque aqui você está fazendo um elemento menos o seu simétrico, olhando isso aqui como elemento de A. Então ficou zero linha mais zero. Ora, mas o zero somado com qualquer coisa, o resultado dá quem? A qualquer coisa. Então veja só o que você fez. Você partiu do zero de A, o zero que a gente já tinha, e mostrou que esse zero linha aqui de B é esse mesmo zero. Então, ou seja, o zero do anel está em B, beleza? Então, se é subanel, essas três propriedades são válidas. Então, agora a gente vai fazer a volta. Vamos fazer a recíproca. E o que é a recíproca? A gente vai supor que o conjunto B atende essas três propriedades e aí a gente vai se virar para mostrar que esse conjunto B é um subanel, certo? Então, reciprocamente, né, a gente agora está supondo que B faz essas três propriedades, o item I já garante o elemento neutro, né? Porque se lembra no anel, a gente precisa ter... A gente vai inverter um pouco as ordens aqui do que acontece, porque para facilitar questão de conta, certo? Mas a gente vai ver que ele vai atender todas aquelas 6 propriedades, inclusive ser fechado para soma e ser fechado para produto. Mas uma primeira coisa de imediato é que o elemento neutro nesse subconjunto ele existe, né? E está garantido pelo item I, certo? E o item 2, veja bem o que é que dá para garantir o item 2. No item 2 dá para garantir que se um elemento B e um Bzinho está nesse subconjunto, então o simétrico aditivo dele também está nesse conjunto. Bora ver que de fato acontece só pelo fato de ter essa subtração. Veja bem. Por quê? Ó? Esse menos B, eu posso escrever eles como sendo quem? Como sendo a bola, que já está em B, menos o B. Né? Mas o Bzinho não já está em B, e a bola pelo item 1 já está em B, então a diferença desses elementos pela propriedade 2 tem que estar em B. Então, ou seja, se B está, o simétrico aditivo dele está. Beleza? Por que é bacana se B está, o simétrico aditivo dele vai estar? Porque, por outro lado, se a gente tiver A e B nesse subconjunto, o que acontece? Eu posso escrever A mais B como sendo A menos B, né? A menos o simétrico, A menos o simétrico do simétrico de B, né? Veja bem, aqui aqui essa expressão aqui, você pode estar achando alguma coisa diferente, ou tentando conciliar com alguma coisa com o número inteiro, com o número real, mas não é. De fato, eu vou justificar melhor isso no final da demonstração, certo? Mas vê só, então a soma é fechada lá em B, né? Porque se você pegar A mais B, eu posso escrever o A mais B como sendo A menos B, e aí vai estar em B, né? Porque se B tá, o menos B tá. E pela propriedade 2, você está pegando um elemento que está em B e fazendo a subtração com outro elemento que está em B. Então, obrigatoriamente está em B. E isso garante que é fechado para a soma. Bem, com relação ao produto, o item 3 garante o fechamento do produto imediatamente, né? Porque é justamente o que está dizendo. Se pegar dois elementos, o produto de dois elementos está lá, certo? Então, por fim, falta verificar todas aquelas outras propriedades. Quais são as outras propriedades? Associatividade da soma, distributividade com soma e produto, certo? Associatividade do produto também. Bem, mas isso eu não vou precisar fazer, porque B é um subconjunto de A. E vale associatividade em todo A, então dentro do conjunto B também vai valer a associatividade da soma. Se vale a associatividade do produto em todo A, então quando você restringir a B, continua valendo essa propriedade, porque B é fechado para soma e produto. Então, beleza? Então, se
Se satisfaz aquelas três propriedades, é um subanel. Então, daqui para frente, o que a gente vai fazer para mostrar que um subconjunto é um subanel? É verificar se um subconjunto satisfaz aquelas três propriedades do teorema, beleza? Pausa dramática agora para tomar uma água. Beleza? Então vamos seguir. Observação interessante. Bem, a observação que eu vou colocar aqui é com respeito a justamente essa expressão aqui de soma. Porque você pode estar olhando, o senhor aí pegou e fez só botar o menos 1 aí para frente, né? Botar o menos 1 aqui para frente. Não, eu não fiz pôr o menos 1 para frente, até porque eu não falei que esse anel tem identidade. Esse resultado independe do anel ter identidade ou não. Então, o que foi que eu fiz aqui? Aqui, eu estou usando o fato do simétrico e o simétrico do simétrico de um elemento, pode parecer um trava-língua, mas é isso. O simétrico do simétrico aditivo é o próprio elemento, né? Veja só. E veja só, o simétrico do simétrico é o próprio elemento. Vamos ver que isso é verdade, né? Então vamos ver quem é o simétrico do simétrico. Vamos ver que o simétrico do simétrico é o próprio elemento, né? Então como é que a gente vê isso? Veja só. Vamos pegar o simétrico do simétrico para ver o que acontece. Bem, o simétrico do simétrico, eu posso escrever ele como sendo quem? Como sendo ele mesmo. E aqui na frente eu dou um pulo do gato, que é quem? Somar zero aqui. Perceba que aqui eu estou somando zero, que eu estou fazendo A e somando com menos A. A somado com simétrico dá zero. Então só fiz botar zero aqui, certo? Mas não se esqueça que essas operações elas são associativas, né? Então eu vou desassocio daqui e reassocio para cá, né? Então vai ficar quem? Olha só como é que vai ficar. Vai ficar o A aqui na frente, menos A, menos A. E olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando A e tirando o simétrico dele, certo? Então, o A menos A e estou fazendo a diferença com o simétrico dele, né? Estou fazendo A menos A com menos A. Estou fazendo esse resultado aqui, um elemento com subtração por ele mesmo, o resultado é zero, né? Então, o resultado disso aqui é A. Então, isso é que eu estou mostrando, que o simétrico, esse menos aqui na frente, não é que tem um menos 1, porque não necessariamente o anel tem identidade. Esse menos aqui só está dizendo que eu estou tomando o simétrico desse elemento aqui. Então, o simétrico do simétrico de um elemento é o próprio elemento, beleza? Então, vamos passar agora a exemplos de subanéis, beleza? Vamos para o primeiro exemplo. Bem, o primeiro exemplo, você considere o conjunto NZ, o conjunto dos elementos da forma n vezes A, um Azinho inteiro, ou seja, são os múltiplos inteiros de A. Agora vejam bem como é que é esse conjunto. Toda vez que está falando no conjunto, repare que tem a nuance do conjunto. O que é que faz um elemento estar lá, né? O que é que faz o elemento estar lá, certo? Isso é, por exemplo, você vai pegar um conjunto de frutas, né? Pega um conjunto de abacaxis. Como é que você sabe que pegou um conjunto de abacaxis? Pegou uma sacola onde só tem abacaxi. Quando você abrir a sacola e ver que tudo que tem lá dentro tem a coroa, né? Toda fruta que está lá dentro está com a coroa, então todas aquelas frutas ali são abacaxi. Então preste atenção à formação desses conjuntos, que é onde, em geral, todo mundo se embanana, certo? Todo mundo perde o foco porque perde a noção de quem é que você está procurando. Então, como é que são os elementos desse conjunto? Como é que são as coroas desses abacaxis? Então, esses elementos eles são da forma n vezes A com A inteiro. Agora, perceba, n fixo, certo? Então, são os múltiplos inteiros de n. Então, esse n está fixo, está variando, são esses caras que multiplicam aqui. Beleza? Esse NZ é um subanel é um subanel de Z, ou seja, isso é um subanel do anel dos inteiros, certo? Então vamos mostrar. Então o que a gente precisa para mostrar? Qual é a ideia que a gente vai pegar para mostrar? Como eu falei, a gente vai usar o teorema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar mostrar que esse NZ atende às três propriedades do teorema. Se ele atender às três propriedades do teorema,
então ele é um subanel de Z. E quais são as três? Eu tenho que mostrar que o zero está aí, ou seja, que o zero é n vezes alguém, certo? Eu tenho que pegar dois caras que estão aí, ou seja, tem que pegar dois elementos que são múltiplos inteiros de n, somar e esperar que isso dê um múltiplo inteiro de... desculpa, fazer a subtração e esperar que isso dê um múltiplo inteiro de n, certo? E, por fim, a gente tem que pegar dois elementos aí e ver que o produto deles é um múltiplo inteiro de n. Beleza? Então vamos lá, passo a passo. De fato, o zero está aí. Ou seja, se esse conjunto aí, se esse é uma sacola de abacaxi, o zero também é um abacaxi. Ou seja, o zero também tem uma coroa. Então a gente tem que fazer a coroa do zero aparecer. Como é que a gente faz? Bem, o zero está em NZ. Por que o zero está em NZ? O que significa estar em NZ? Significa que ele é um múltiplo inteiro de n, ou seja, que ele é n vezes alguém. E de fato o zero é n vezes alguém. O zero é zero vezes esse n, né? Zero não é inteiro? Então zero é zero vezes esse n. Então você acabou de escrever, ó, o zero como sendo um múltiplo de n, né? E esse, no caso aqui, o azinho aqui é só a igual a zero, certo? Então você mostrou, se CNZ é um conjunto de abacaxi, você acabou de mostrar que o zero ele tem coroa, né? Então o zero também é um abacaxi. Então só se lembrar, a coroa, o que é a coroa aqui? O que é a coroa dos abacaxi? Se isso é um conjunto de abacaxi, isso aqui é a coroa. Então você tem que procurar se seu elemento tem isso aqui, beleza? Segunda parte, bem, a segunda parte a gente tem que tomar dois elementos nesse subconjunto, né? A gente tem que pegar dois elementos nesse subconjunto, porque a gente vai precisar fazer a diferença deles e vai precisar fazer o produto deles. Então vamos lá. Aí você usa a sua criatividade. Eu chamei aqui x e y, mas você pode chamar do que quiser, certo? Então pegue x e y em nz. Ou seja, não se perde, sempre faça isso, que aí eu já estou te dando um algoritmo de como você está fazendo, vai fazer os exercícios, certo? Pega dois elementos nesse conjunto, automaticamente escreve o que significa esses elementos estar nesse conjunto, certo? Se esse aqui é um saco de abacaxi, você pegou dois abacaxis lá, então o que é que esses abacaxis têm? Coroa. Então escreve o que significa ele ter coroa. Se XY está aqui, escreve o que significa. Significa que X é uma coisa, é um múltiplo inteiro de n, e Y é um múltiplo inteiro de n. Então, ou seja, se dois caras estão aí, a gente pode escrever x como sendo n vezes a e y como sendo n vezes b. Por que não botei o mesmo a? Porque não necessariamente são os mesmos múltiplos. Veja, o a aqui ele está passeando sobre z, né? Então não necessariamente esses caras têm que ser iguais, certo? Mas o que importa é que o n fixo aqui é que é o múltiplo, certo? Então, ou seja, se você pegou x, y, abacaxi, você disse, ó, aqui é a coroa do x e aqui é a coroa do y. O que o teorema fala naquele item 2? Que a diferença desses elementos ele tem que permanecer no conjunto. Então, ou seja, eu tenho que fazer a diferença de x com y e esperar que ele continue sendo um abacaxi. Ou seja, esperar que ele continue tendo uma coroa. E o que é a coroa aqui? É ser múltiplo inteiro desse nzinho aqui. Então vamos tentar lá fazer. Bem, então vamos fazer x menos y, certo? Mas aí como é que a gente vai partir de agora? Bem, fez x menos y, e agora? Bem, você não é Dory e deve se lembrar que a gente acabou de escrever que x é NA e que y é NB. Então, x menos y eu posso escrever como sendo NA menos NB. E aí, caixão e vela preta, né? Por quê? Porque, ó, N aparece aqui, N aparece aqui. Então, eu posso pôr N em evidência e acabou de mostrar que x menos y é N vezes algum inteiro. Vê só, você acabou de mostrar a coroa do abacaxi x menos y, né? Porque, ó, x menos y ficou a menos b e a subtração de dois números inteiros.
é um número inteiro, então ficou n vezes um número inteiro. Ou seja, esse x menos y, ele está em nz, beleza? Vamos agora para o produto. O produto vai ser a mesma coisa. A gente vai fazer o produto, a propriedade 3 diz que o produto tem que continuar no subconjunto. Então, ou seja, tem que fazer o produto de x, y e esperar que ele continue lá em nz. Beleza? Mas aí já relembrando, x, y, ele tem uma cara certa. Porque não está em nz, então a gente tem a cara deles. Então bota a cara deles. Então x, y é a mesma coisa de fazer na vezes nb. Bem, mas eu quero que isso aí, o produto, claro, ele é associativo, quer dizer, um anel. Mais do que associativo, ele é até comutativo, mas aqui a gente não vai precisar de comutar. Por que não vai precisar de comutar? Porque eu só quero que apareça o nzinho vezes alguém, né? Bem, e aí para fazer o nzinho vezes alguém, só é reassociado maliciosamente dessa forma, né? Aí, ó, o que apareceu? O seu produto xy, ele acabou sendo n vezes um outro número inteiro. E ele é n vezes algum outro número inteiro, você acabou de mostrar que xy tem coroa. Ou seja, xy é um abacaxi. Então, x vezes y está em nz. Beleza? Bem, então vamos lá. A gente tem até esse nz já feito aqui. Na aula passada a gente viu como subconjunto 2z, não foi? Fazendo um n igual a 2, a gente viu 2z lá, que era um anel, que era comutativo, só que não tinha identidade. Beleza? Aí eu estou trazendo ela aqui de novo de forma interessante. Por que ele é um exemplo interessante de novo? Porque veja bem, ele é um subanel de Z sem identidade, né? N igual a 2, os números pares ele é um subanel, mas não tem identidade, né? Porque o 1 não é par, então não tem identidade. Então você pode gerar um descontrole. Veja bem, os zeros são iguais, e tem que ser iguais, né? Por causa do teorema lá. Então se você tem um anel e um subanel desse anel, então esse subanel automaticamente tem o zero. Agora olha que exemplo interessante, é que o 1 já não faz tanta distinção lá dentro, porque você tem os números inteiros, que é um anel comutativo com identidade, e você tem um subanel desse anel que nem tem identidade, né? O 2z nem tem identidade. Mas isso não fica só por aí. Isso ainda tem outros exemplos mais interessantes com relação a 1. Porque você pode ter um anel com identidade, um subanel que também tem identidade, e a identidade desse subanel não conhecida com a identidade do anel. E é justamente esse exemplo aí. Ó. Considere aí o subconjunto B formado das matrizes dessa forma, né? Onde você tem a primeira entrada A e as outras entradas todas zero. Beleza? Esse conjunto é um subanel das matrizes de ordem 2 por 2, certo? Como é que eu sei? Verifique. Eu sei, você precisa saber. Então verifique aí. Beleza? Mas vai ser análogo àquilo lá, né? Aquilo que a gente fez ali em cima. O que eu fiz aí em cima, eu escrevi um algoritmo para você sair seguindo. Você vai só trocar o ambiente aí, né? No caso aqui, não é mais um conjunto de abacaxi, né? Porque abacaxi não é isso. Então, isso aqui são um conjunto de quê? Pode ser um conjunto de caju. O que é que diferencia um caju? É ter a castanha. Olha aqui sua castanha. Então, a castanha é ter a primeira entrada da matriz sendo um número, pode ser zero também? Pode, mas é um número qualquer, onde vai variar. E o importante é que as outras entradas é que estão fixas, e fixas iguais a zero, certo? Então é idêntico que está lá. Mas do jeito que eu falei, se pegou dois elementos no conjunto, escreve o que significa ele, senão você vai se atrapalhar, certo? Beleza? Então uma vez que você verificou que isso é subanel, olha que interessante. Esse subanel ele tem uma identidade, e eu vou distinguir ele aqui por 1 de B, certo? E quem é a identidade desse 1 de B? Você pode verificar aí que a identidade é simplesmente aonde esse A aqui, você põe 1 e o resto do zero, né? Esse elemento funciona como identidade. Você pode ver identidade em B,
identidade em B, certo? E não é, e esse subanel tem identidade e a identidade é completamente diferente da identidade das matrizes de ordem 2 por 2, né? Que é a matriz identidade, né? Formado com 1 na diagonal principal e o resto é zero. Então, ó, é um subconjunto, é um subanel de um anel com identidade e tem identidade e a identidade não conhecida, certo? Mas tudo está perdido, tudo é sempre tão perdido assim, aí nem tanto, né? Porque você pode também ter subanéis que a identidade ela é conhecida, né? Por exemplo, Z é um subanel dos racionais, né? Os números inteiros é um subanel dos racionais, né? Você pode verificar também, mas verifica imediato, porque o zero ele está aí, né? O número zero de que é o mesmo número zero de Z, e Z é fechado para subtração e o produto dos dois números inteiros é inteiro. Então eles são anéis, certo? Comutativos que têm identidade e as identidades coincidem. Certo? Como é que eu vou ter um controle de quando a identidade coincide, quando a identidade não coincide ou quando eu não vou ter nada? Bem, é com esse resultado, a uniformidade da identidade. Onde é que essa identidade é igual? Bem, se A é um domínio, certo? Com identidade, e B é um subanel, certo? E B tem um 1 de B, então obrigatoriamente esse 1 de B coincide com o 1 do anel, beleza? Então, subanéis, se eu tiver um domínio e eu tiver um subanel desse domínio que tenha identidade, então as identidades coincidem. Aí você vai dizer, ah professor, mas no exemplo anterior parece que esse teorema aí está meio que furado, porque você pegou Z domínio, você pegou 2Z subanel, mas 2Z não tem nem identidade. Bem, mas veja bem, aquele exemplo ali não fura essa proposição. Por que que não fura? Olha o que eu preciso nessa proposição. E B tem identidade, né? E olhe lá, 2E não tem identidade, então ele não se enquadra nessa proposição. Então isso aqui já é um detalhe para você ver como é que eu vou usar a proposição e quando é que eu posso usar. Só dá para usar se ela se enquadra perfeitamente na hipótese. O 2B não se enquadra nessa hipótese, né? Então, o 2B não fura isso aqui. Beleza? Então vamos demonstrar esse negócio aí. Então vamos à demonstração. Bem, para demonstrar isso aí, a gente vai olhar essa expressão. Vamos estudar essa expressão aqui. 1B vezes 1B menos 1. Beleza? Vamos estudar. Bem, o produto ele é distributivo, né? Então vou fazer a distributividade entre esses elementos aí. Então essa identidade aqui que a gente está estudando, ela nada mais é que 1b quadrado menos 1 vezes b. Bem, então o que que daqui dá? Bem, resolvendo, não se lembre-se que esse 1 é a identidade, né? Então como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui, 1 de b vezes 1 de b é 1 de b, e é a identidade vezes a qualquer coisa é a qualquer coisa. Então, como é que você ficou? Ficou 1 de B com o simétrico de 1 de B. Então, qual é o resultado disso aqui? Zero. Então, o que, é que a gente acabou de mostrar aqui? E o resultado dessa expressão aqui é zero, certo? Mas não se esqueça que a gente está em um domínio, certo? E a gente está em um domínio e o produto de dois elementos dá zero. Isso significa que ou um é zero ou o outro é zero. Mas lembre-se que o 1 de B ele não pode ser zero, né? Quem viu a aula passada sabe por que 1 de B não é zero. Quem não viu, dá uma olhada lá e a gente vê porque o 1 de B não pode ser zero. Beleza? Valeu então, pessoal. Então entendeu? Se eu tiver um domínio e um subanel desse domínio tem identidade, então, automaticamente, essa identidade coincide com a identidade do anel. Beleza? Então, a gente passa agora a estudar um conjunto, um subconjunto também de anéis, que é bastante interessante e eu acho que ele vai acompanhar a gente até o fim do curso, que é a definição de ideal, certo? E o que é um ideal? Bem, seja um anel e um subconjunto não vazio.
Diremos que A é um ideal à esquerda, respectivamente à direita, quando, primeiro, se eu tiver dois elementos nesse subconjunto, a subtração deles permanece nesse conjunto. Então a diferença de dois elementos está nesse conjunto. Não é tão diferente do item 2 do teorema do teorema de caracterização de subanel, beleza? E o item 2, aqui ele difere um pouco. Por que difere um pouco? Porque veja bem, ele não é que é fechado para o produto, ele é mais fraco do que fechado para o produto, né? Ele é uma propriedade mais fraca do que a gente lá no item 3 do teorema, a gente pedia para que dois elementos que tivessem no subanel, o produto deles continuaria no subanel. Olha a diferença aqui. Se você pegar um elemento no ideal e um outro elemento no anel, veja bem, no anel, não precisa estar também no ideal. Então o produto A vezes esse elemento continue no ideal. Aí veja bem, eu não estou fazendo a distinção aqui que o anel seja comutativo. Então pode acontecer que esse produto interfira. Então por isso que eu vou definir ideal à esquerda. Quando multiplicado esse elementozinho pela esquerda, continua caindo no anel. Quando vier, isso se chama de lei de absorção. Por isso que é ideal à esquerda, porque ele absorve pela esquerda qualquer elemento que tiver no anel. Porque qualquer elemento que tiver no anel, na hora que eu multiplicar pela esquerda, cai nesse conjunto, respectivamente. Ideal à direita, porque qualquer elemento que eu multiplicar à direita, ele absorve esse elemento para dentro do conjunto, né? Então isso é chamado de lei da absorção, né? Tem até um colega que diz que o ideal é uma esponja, né? Um colega de trabalho diz que o ideal é uma esponja. Esponja nesse sentido. Com o produto, ele traz todo mundo que está fora dele para dentro dele, né? Se ele trouxer para dentro dele pela esquerda, com o produto sendo pela esquerda, a gente chama de ideal à esquerda. Se ele traz com o produto pela direita, ele vem pela direita. Pausa dramática de novo para a água. Certo? Então vamos ver as observações. Bem, uma primeira observação é que todo anel ele sempre vai admitir pelo menos dois ideais, né? Então veja bem, observação. Quando mencionamos que I é um ideal, só tiver a palavra ideal, isso significa que ele é um ideal à esquerda e à direita simultaneamente, né? Então se eu disser seja I um ideal, então não vou estar preocupado se não vou me preocupar se estou fazendo o produto pela direita ou se estou fazendo a lei de absorção pela direita ou pela esquerda. Se eu disser que ela é ideal, ele tanto absorve pela direita como absorve pela esquerda. Beleza? Bem, e é óbvio que se é um anel comutativo, então a gente vai ter só apenas ideais, porque o produto é comutativo, então não vamos importar se eu estou fazendo o produto pela direita ou pela esquerda, o resultado vai ser sempre o mesmo. Beleza? Uma terceira observação é que é sempre possível extrair dois ideais, né? De um anel qualquer sempre dá para tirar dois ideais. Quais são os dois ideais? O anel todo, né? E só o zero. Beleza? Uma outra observação é que qualquer ideal, seja ele à esquerda, seja ele à direita, é um subanel. Qualquer ideal é um subanel, certo? E é claro que é, porque se você olhar, qual é a propriedade que está faltando ali para que ele seja mesmo um subanel, né? Se você olhar para a caracterização. Se você olhar para a caracterização, o item 3 ele é atendido, né? Por que o item 3 ele é atendido? Bem, ele é fechado para qualquer elemento que não esteja no ideal até. Então, se você pegar no ideal, automaticamente esse produto aqui já vai estar lá. Ou se os dois estão no ideal, esse produto vai estar lá, certo? Se os dois estiverem no ideal, então ele absorve automaticamente, certo? A segunda é exatamente igual. Então está faltando qual? Está faltando a de o zero. A do zero está lá, né?
Mas como é que eu faço o zero aparecer lá? Bem, também por essa propriedade aqui. Como é que o zero vai estar lá? Bem, se x está no ideal, a subtração de x por x também está no ideal. E qual é o resultado da subtração de x por x? Zero. Então, todo subanel é ideal. Certo? Bem, em um ideal, tanto à esquerda ou à direita, é dito próprio se esse ideal for um subconjunto próprio, ou seja, se ele não for o anel todo. Então, o ideal próprio é um subconjunto do anel que não é o anel todo. Beleza? Então, vamos a alguns exemplos de ideais. Bem, o primeiro exemplo de ideal é um ideal bem conhecido da gente, né? Que a gente acabou de ver lá, que é o NZ. O NZ a gente acabou de mostrar que é um subanel, né? Bem, então a gente acabou de mostrar, o que é que a gente já mostrou lá? A gente já mostrou que o zero está lá, né? Porque ele é subanel, mas nem precisava para ideal. Mas o importante é que lá que a gente já mostrou que a subtração de dois elementos ainda está lá, certo? Então, a propriedade 2, né, é a mesma da caracterização de subanel. Na verdade, a propriedade 1, né? Certo? Então, só restou a gente mostrar a propriedade 2, né? Então vamos ver o que a propriedade 2 fala. Ou seja, a gente tem que ver que ele primeiro, como aqui é o anel Z é comutativo, então tanto faz fazer produto pela esquerda ou pela direita. Então não vou me preocupar em mostrar se é ideal à esquerda ou à direita, porque ele é um ideal e vai ser um ideal porque o Z é comutativo. Então a gente só falta mostrar a lei da absorção, né? Ou seja, a gente tem que pegar um elemento que esteja aqui e um elemento inteiro qualquer. E o que é que a gente tem que fazer? Bem, a gente tem que mostrar que o produto deles dois continua sendo um múltiplo de n. Então a gente vai ter que fazer um produto deles dois. Mas não esqueça o que eu falei antes. E você está pegando um elemento em um conjunto, explica, escreve o que significa isso para não se perder, certo? Então vamos escrever o que significa x pertencer a nz. E lembra que NZ eram os nossos abacaxis, né? Então vamos mostrar a coroa desse X, né? Bem, se X está em NZ, significa que X é um múltiplo inteiro de N. Então, ou seja, eu posso escrever X como sendo N vezes algum número inteiro aqui. Nesse caso eu chamei de W, mas aí fica a seu critério. Não pus A para não ficar como aquele NA, porque eu já peguei um aqui, então isso vai dar confusão. Uma dica é sempre tentar a letra diferente. Letra, qualquer coisa, estrela, asterisco, uma bola, banana, que seja, mas desde que esse cara seja um número inteiro. Beleza? Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer o produto desse x com esse a e esperar que ainda seja um múltiplo inteiro de n. Então vamos lá. Quem é x vezes a? Bem, você não acabou de mostrar uma cara para esse x, então reescreve. Bem, isso aqui é igual a A vezes N vezes W, porque X é N vezes W, beleza? Bem, e o produto é associativo, e mais que associativo, como a gente está em Z, é comutativo. Então, eu reassocio ele dessa forma, faço a comutação e já reassocio do outro lado. Por quê? Porque na hora que eu comutar e reassociar, já apareceu quem aqui, ó? A coroa do abacaxi, né? Então, o que é que você acabou de mostrar? Você acabou de mostrar que A vezes x, se esse x for um múltiplo inteiro de n, ele continua sendo um múltiplo inteiro de n, ou seja, A vezes x é um múltiplo inteiro de n. A vezes x tem coroa. Se A vezes x tem coroa, A vezes x é um abacaxi, né? Ou seja, está em i, e esse i, me desculpem aqui, mas esse i é o nz. Beleza? Bem, vamos agora fazer um exemplo
mais elaborado, certo? Qual é o exemplo mais elaborado? Fixe um A real e defina esse f de A. Quem é esse FA de R? Bem, esse FA de R, quem viu a aula passada, isso aqui é a notação que eu dei para o conjunto de funções, né? Então, o que é esse A de R? Esse FA de R? Esse FA de R é o conjunto das funções de R em R, tal que f de A é igual a zero. Ou seja, quem são as funções que estão aí? Bem, as funções que estão aí são as funções que quando eu avalio ela em A, dá zero. Por exemplo, a função x menos a, ela está aí nesse conjunto, né? Porque quando eu avaliar a função x menos a em A, quem vai ser f de A? O f de A vai ficar a menos a, que é zero. Então, x menos a é uma função que está aí. E uma infinidade de outras funções também vão estar aí. Só que você só preste atenção que isso é o conjunto das funções que quando eu avalio em A, isso dá zero. Beleza? Então, vamos mostrar que isso é um ideal no conjunto, no anel das funções, certo? Então, o que eu preciso mostrar? Duas propriedades. E se eu pegar duas funções que se anulam em A, o resultado é uma nova função que também se anula em A. E se eu pegar uma função que se anula em A e uma função qualquer, o produto dessas duas funções continua sendo uma função que, quando eu avalio em A, dá zero. Então, vamos lá, seguindo passo a passo do que a gente fez, certo? Então, esse conjunto é um ideal. Então, vamos ver mostrar que, de fato, isso é um ideal. De fato, então pegue duas funções que estejam em f de A, certo? Então, a gente precisa dessas três funções. Duas funções que estão em f de A e uma função qualquer, certo? Então, vou pegar fg, duas funções que se anulam em A, e pegar h, uma função qualquer. Como eu falei, você pegou duas funções num conjunto específico com a lei de formação dele aqui em cima. Qual eu passo a fazer? Escrever a cara desses elementos. Escrever o que é que eles têm de interessante, o que é que eles têm de especial. E o que é que eles têm de especial? Eles estão no conjunto das funções que se anulam quando avaliado em A. Então, quando eu calcular f em A e g em A, o resultado disso é zero. Beleza? Escreveu isso, guardou isso na mente, não esquece. Vamos agora para a parte de operação. Que é a parte de operação? Ao primeiro fato, saber se a diferença dessas duas funções ela continua se anulando em zero. Como é que eu vou fazer isso? Bem, para saber se o conjunto para saber se o resultado da subtração dessas duas funções é uma função que ainda continua se anulando em A, você só tem uma coisa a fazer: avaliar isso em A. Certo? Então, quem é a função f menos g avaliada em A? Pelo que a gente viu da definição de operação de funções, o resultado disso é f em A menos g em A. Bem, mas quanto é que vale f em A? Como, como ela está nesse conjunto, fa é zero e g de A também é zero. Então, ou seja, 0 menos 0 dá zero. E o que é que você acabou de concluir? O resultado da função subtração avaliado em A é zero. Então, ou seja, f menos g é uma função que se anula em A. Então, falta ver o quê? A segunda propriedade, que é se eu pegar uma função de fa de r vezes uma função qualquer, esse resultado continua sendo uma função que se anula em A. Como é que eu vou saber se essa função se anula em A ou não? É avaliando ela em A. E como a gente viu, pela definição do produto de funções, isso é simplesmente fazer f avaliado em A vezes h avaliado em A. Quanto é que é f avaliado em A? Bem, zero. Quanto é que é h avaliado em A? Não interessa, porque vai ficar zero vezes h de A e zero vezes qualquer coisa é zero. Então, o que é que você acabou de mostrar? Que o produto de uma função que se anula em A com uma função qualquer
continua dando como resultado uma função que vai se anular quando avaliada em A. Então, f vezes h é uma função que se anula em A. E se atendeu essas duas propriedades, a gente tem que isso é um ideal. Agora veja bem, na observação passada, a gente colocou, né, que todo ideal é subanel, mas nem todo subanel é ideal. Um exemplo claro disso aí é Z, que a gente já viu que é um subanel de dos racionais, né? Mas não é um ideal. O que é que falha então para ele ser ideal? Bem, a subtração já é fechada em Z. Então o que vai falhar é exatamente a lei da absorção, né? E por que vai falhar a lei da absorção? Veja bem, a gente, para atender a lei de absorção, eu teria que pegar um número inteiro, multiplicar por um número racional qualquer e ver que o resultado disso teria que ser um número inteiro, o que não acontece, né? Porque se você pegar 3 que é inteiro e 1,5 que é racional, o resultado disso para que z fosse ideal era que isso fosse um número inteiro. Mas, no entanto, isso dá 3 meios que não é inteiro. Então, z é um subanel que não é ideal. Então, lembre-se bem, todo ideal é subanel, mas nem todo subanel é ideal. Beleza? Então, vamos mais um exemplo de ideal, que é o ideal gerado. Vamos lá. Então, seja A um anel comutativo, certo? Então, aqui já é um anel comutativo, beleza? Então, não faço diferença entre ideal à esquerda ou ideal à direita, porque o produto é sempre o mesmo resultado, certo? Então, veja lá. E seja A um anel comutativo e pegue x1 até xn elementos nesse anel. Então, você vai considerar o conjunto. Quem é o conjunto? Esse conjunto aí, certo? Eu acho que vocês já devem ter visto essa notação em espaço vetorial, por exemplo, espaço vetorial gerado. Aqui a ideia é bem similar. Esse é o ideal gerado, certo? Então, o que é que significa x entre esses x1 até xn, entre esses símbolos? Eu estou dizendo, eu estou pegando o uma combinação linear, né? Pode-se dizer assim, meio que entre aspas, uma combinação linear desse x1 até xn, onde esses coeficientes aqui que aparecem estão todos no anel, certo? Então, por simplicidade, eu vou escrever isso, para quem não conhece, já vai conhecendo, como somatório, essa expressão aqui é o somatório de AIXI. Então, quando eu escrever o somatório de AIXI com I de 1 até N, eu estou pensando numa expressão como essa aqui. Certo? Esse conjunto aí é um ideal, certo? Em A, e é chamado de ideal gerado por x1 até xn, certo? Então vamos ver que de fato esse conjunto é um ideal, né? Então, para ser um ideal, a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar dois elementos nesse conjunto e um elemento qualquer do anel, certo? E mostrar que a subtração desses dois elementos que estão nesse conjunto continua nesse conjunto e que o produto de um elemento desse conjunto vezes um elemento qualquer do anel continua nesse conjunto. Então, antes de mais nada, o que é que a gente tem que fazer? Muito bem, a gente tem que escrever esses elementos aqui, a cara desses elementos, né? Não deixe de fazer esse passo, porque o risco de se atrapalhar é muito grande, certo? Então, você não pegou dois elementos nesse conjunto aqui, escreve o que é que danado significa esses elementos estarem aqui, certo? Então, vamos traduzir o que significa essas coisas. Bem, se esse elemento está aqui, se esse x está aqui, significa que eu posso escrever x como uma combinação linear desses caras, né? Então, por exemplo, eu posso escrever x como sendo um somatório de AIXI, certo? E o y também não está aqui, então o y eu posso escrever como somatório de BIXI. Por que BI? Porque nessa combinação aqui, o que está fixo é o x1 até o xn.
combinações diferentes significa que eu não vou pegar x diferentes, eu vou pegar coeficientes diferentes, certo? Então, x eu posso escrever como somatório de xi, a e xi, e y eu posso escrever como somatório de bi e xi. Todos com menos os índices, todos com i de 1 até n, porque o somatório ele é finito de 1 até n. Certo? Beleza? Então a gente passa agora para a parte operacional, já que a gente escreveu como é a cara de cada elemento desse, certo? Não vá passar para a parte operacional antes de escrever a cara desses elementos, certo? Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o x menos y e torcer para que ele seja ainda uma coisa desse tipo, né? Seja uma combinação linear de x1 até xn. Bem, mas você acabou de escrever quem é x e quem é y. Então x menos y eu posso reescrever como sendo o somatório de a e xi menos o somatório de bi e xi. Beleza? O que é que essa expressão aqui tem em particular com essa daqui? Aqui aparece x1, aqui aparece x1. Aqui aparece x2, aqui aparece x2. Assim sucessivamente, aqui aparece xn, aqui aparece xn. Então eu posso pôr cada parcelazinha dessa aqui em evidência separadamente. Então o resultado disso aqui vai ser quem? Vai ser o somatório de AI, o somatório de AI menos BI, XI, né? Porque o primeiro X1 aqui, aqui tem X1, aqui tem X1. Quando eu pôr X1 em evidência, vai ficar A1 menos B1. Aí depois, mais, aqui tem X2, aqui tem X2. Então quando eu pôr X2 em evidência, vai ficar A2 menos B2, certo? Mas perceba só o que é que você conseguiu fazer, o que é que a gente conseguiu fazer aqui. A gente acabou de ver que x menos y ele continua sendo uma combinação linear, ó, porque isso aqui é subtração de dois elementos de A, então está em A. Então ele continua sendo uma combinação linear em A desses xi, certo? Então o que é que acabou de mostrar? Que x menos y ele está no ideal gerado por x1 até xn. Beleza? Então, primeira parte já venceu. X pegou dois elementos nesse subconjunto, escreveu a cara deles e acabou de mostrar que a subtração deles continua podendo ser escrito como um elemento desse conjunto. Então, x menos y está no ideal gerado. Falta a segunda parte, mostrar que qualquer elemento no ideal gerado vezes um elemento qualquer continua no ideal gerado. Beleza? Então vamos lá. Quem é a vezes x? Bem, a gente acabou de ver uma cara de x, então isso aqui a gente pode reescrever como sendo a vezes todos esse somatório aqui. Bem, isso é um somatório e o produto ele é distributivo com a soma. Então esse azinho aqui vai entrar em cada parcelazinha disso aqui. Então isso aí vai ser escrito de que forma? Bem, então isso aqui vai ser escrito a vezes AI vezes o xi, né? Por quê? Aqui vai ficar esse vezes o A1 vai ficar A1x1. Depois A2x2 mais A3x3 e assim sucessivamente tem essa forma. Então, olha o que que a gente acabou de fazer. Acabou de mostrar que se eu pegar um elemento qualquer do anel, multiplicar por esse elemento que está no ideal gerado, eu continuo escrevendo ele como sendo uma combinação linear desse x1 até xn. Então, ou seja, esse elemento a vezes x está no ideal gerado e, consequentemente, de fato, o ideal gerado é um ideal. Beleza? Então, essa é a notação. Se tiver ideal gerado, essa é a notação. Então, vamos ver algumas observações. Bem, no caso em n igual a 1, com esse x em A, então o ideal gerado por esse único elemento, certo? Ele é chamado de ideal principal gerado por x. Perceba que aqui não vai ter um somatório, né? Por que não vai ter um somatório? Porque eu não tenho mais do que um elemento para somar, tem um único elemento. Então esse elemento é o que a gente vai chamar de múltiplos, certo? Múltiplos de x, certo? Então o ideal principal é nada mais do que os múltiplos de x nesse anel, beleza? Então quando n é igual a 1,
a gente não vai chamar ideal principal gerado por x, certo? Então, quando tiver só um elemento, ou simplesmente a gente vai falar ideal principal, certo? Quando eu falar ideal principal, eu estou pensando no ideal gerado por um único elemento. Então, ou seja, estou pensando nos múltiplos desse elemento no anel. Exemplos. Bem, a gente já acabou de ver, inclusive nessa aula, um exemplo de ideal principal, né? O NZ. O NZ não são os múltiplos inteiros de n, então NZ é o ideal principal gerado por n. Então daqui por diante eu não vou fazer mais NZ para dizer os números, os múltiplos inteiros de n, certo? Eu vou representar o NZ por essa nova notação, certo? E claro que isso é o ideal, né? Outro exemplo, aí já não é um exemplo tão mais prático, tão mais claro de ver, é que aquele ideal que a gente acabou de mostrar, das funções que se anulam num ponto, ele é um ideal principal. Olha que interessante. O conjunto de todas as funções que se anulam num ponto, certo? Eu posso escrever ela como sendo múltiplo de uma única função. Então tem uma única função que gera todo mundo aí, certo? Então vamos lá, vamos tentar ver quem é esse elemento que vai gerar tudo lá, certo? Então de fato, tome B um número real não nulo, certo? Então, como a gente já viu na última aula, sempre que tiver esse asterisco, eu estou dizendo que esse elemento é não nulo, beleza? E quem é a função candidata a gerar todo mundo aí? Bem, essa função é definida por sentença, né? Qual é a sentença? Bem, essa g de x é zero, se x for igual a A, certo? E ela vai ser constante igual a B se x é diferente de A, beleza? Essa é a minha função candidata a gerar, certo? Então, vamos observar que o ideal gerado por essa função g, ele coincide com todas as funções que se anulam num ponto. Por que ele coincide com todas as funções que se anulam num ponto? Veja bem, note que essa função, ela pertence ao conjunto das funções que se anulam num ponto, né? Pela definição dela, né? Porque quando eu calcular g em A, x igual a A, então g em A é zero, beleza? Então, se essa função está no conjunto que se anula no ponto, e esse conjunto aqui é um ideal, então qualquer múltiplo dessa função aqui continua caindo aqui, né? Então, ou seja, o ideal principal gerado por essa função, né? Ou seja, todos os múltiplos dessa função g está aqui. Então, o ideal gerado, que veja que é múltiplo no anel, o ideal gerado está no conjunto das funções que estão no ponto. Então, a gente só falta fazer a inclusão contrária, certo? Aqui também a gente vai treinando coisas de teoria do conjunto, que a gente vai usar muito. Se você não lembra alguma coisa de teoria do conjunto, é bom você relembrar, certo? Porque aqui não vai ser o momento de eu estar relembrando essas coisas, porque senão vai ficar uma aula infinita e a gente não vai partir para nada. Mas veja bem, lembre-se sempre que quando é que eu mostro que dois conjuntos são iguais? É só mostrar que um está contido no outro e que o outro está contido no um. Então a gente já fez uma inclusão aqui, mostrou que esse conjunto está incluso nesse. Então vamos fazer o contrário. Como é que a gente faz o contrário? Pega um elemento que está aqui e mostra que ele está aqui. Então vamos lá. Então vamos pegar uma função que se anula no ponto e vamos tentar mostrar que essa função ela pode ser escrita como g vezes alguém. Bem, observe só o truque para essa jogada aqui. O truque para essa jogada aqui, para mostrar que isso acontece, é que note que a gente pode reescrever. Como esse b é diferente de zero, não esqueça que esse b é diferente de zero. Como esse b é diferente de zero, a gente pode reescrever a função fx como sendo 1 sobre b, gx, g de x, f de x. Veja se isso aí não é verdade. Porque, vê só, se você avaliar em A, o que é que acontece? F de 0, G de 0 é 0, F de 0 é 0, então isso aqui fica tudo 0. Beleza? Né? Então, F de A é 0 e não podia ser diferente porque F de A está F tá nesse conjunto das funções que se anulam em A. Então, F em A tinha que ser 0. Agora, se x é diferente de A, como é que vai ficar? Se x é diferente de A,
quando você calcular o f deste x, vai ficar quem? Aqui vai ser g calculado num canto diferente de A, e g calculado num canto diferente de A vale B. Então aqui vai ficar 1 sobre B vezes B. Cancelo o B com B e volta só a ter o f de x. Beleza? Então eu pude reescrever essa função f de x como sendo 1 sobre b, g de x e f de x, para todo x real. E aí, caixão e vela preta. Né? Por que caixão e vela preta? Porque nesse caso aqui, está explícito aqui como é que f é múltiplo de g. F é múltiplo de g como? F é igual a f vezes 1 sobre b, g. Certo? E isso aqui é uma função, né? Um produto de funções é uma função. Então, o que você acabou de mostrar? Acabou de mostrar que f é um múltiplo, né, de g dentro desse anel das funções. Né? Então, ou seja, se esse f é múltiplo, então qualquer função daqui pode ser escrita como um g vezes alguém. Certo? E aí, acabou de mostrar outra inclusão e, de fato, esse ideal bem abstrato, ele é um ideal principal gerado por um único elemento, certo? Então veja bem, vou deixar agora uma série de exercícios para vocês fazerem e já irem testando essa escrita. Façam, pelo menos uma vez na vida, vocês precisam fazer esse exercício para entender, e isso é uma forma já de entender. Se eu ficar fazendo um monte de exercício aqui, você vai ficar com a impressão de que isso é fácil. Não é fácil. Escrever matemática é difícil, requer experiência e requer dedicação e prática, muita prática. Bem, se eu ficar escrevendo, fazendo, você vai ter a impressão que é fácil e não é. Você tem que sentar e ver a dificuldade. Até porque o leão, depois de morto, todo mundo quer botar o pé em cima e tirar foto, né? Depois de morto. Agora, matar o leão é que ninguém quer. Então, tenha sempre em mente. Faça isso sempre. Faça. Não deixe que muita gente não veja só vídeo de resolução de exercícios. Tente fazer os exercícios. Agora, se você gastou um monte de hora e não conseguiu resolver o exercício, aí tá faltando um inscritozinho melhor, tá faltando talvez um conteúdo melhor, certo? Mas eu vou deixar uma série de exercícios que vocês já vão treinando, né? Então, seja A um anel comutativo, certo? E I e J ideais. Então, olha, A é um anel comutativo, então não vou me importar em olhar ideal pela esquerda ou pela direita. E I e J já são ideais, certo? Esse I e J já são ideais. Não vou precisar mostrar que I é ideal nem que J é ideal. O que é que eu quero que você mostre? Que a interseção de dois ideais, ele continua sendo um ideal, certo? Então, I interseção J continua ideal. Quem não lembra que é interseção, um elemento está na interseção, significa que esse elemento está em I e ao mesmo tempo esse elemento está em J. Beleza? A soma de ideais. Como é que é definida a soma de ideais? Bem, o conjunto soma de dois ideais, ele é simplesmente um x mais y, onde esse x aqui vem do primeiro ideal e esse y vem do segundo ideal. Mostre que isso também é um ideal. Como eu sempre falei, como eu sempre venho falando, não esquece. Pegou um elemento num conjunto, escreve o que significa esse elemento estar no conjunto. Então, o que, que significa um elemento estar na soma? Que eu posso escrever ele como sendo a soma de dois pedaços, onde o primeiro pedaço vem do primeiro ideal, o segundo pedaço vem do segundo ideal. Beleza? Mostre que a soma é ideal. Produto de ideais é ideal. Como é que é o produto de ideais? O produto de ideais ele já foge um pouco a percepção, porque ele não é um produtório de um rumo de elementos. Na verdade, ele é um somatório do produto de elementos. Né? Então, isso é um x1, somatório finito, certo? Por isso que tem um nzinho, não é uma soma infinita, senão seria uma série, é só um somatório. Certo? Isso é só x1. Isso aqui, o que é que eu estou escrevendo com essa expressão? Do mesmo jeito que tem lá do ideal gerado. Isso é x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3 até mais xn, yn. O que tem de interessante nesses produtinhos? Esse primeiro elemento desse produto está em I e esse segundo elemento está em J. Então, são a soma de produtos
de elementos que estão em I com elementos que estão em J, certo? Veja bem. Tentem ver que isso é ideal. Tentem escrever que isso é ideal. Esse é um pouco mais. Esse vai ser um que vai talvez te dar mais um pouco de trabalho. Mas se você já fez esses dois, esse aqui vai ser um passo natural a fazer. Agora uma pergunta que eu vou deixar para o final dessa aula. A outra aula deixou um monte de perguntas, essa aqui eu vou deixar só um. A união de ideais, ela é um ideal? Certo? Então fica a pergunta aí. De novo, como é que eu respondo algum questionamento matemático? Bem, como é que eu respondo? E eu acho que isso é verdade, então eu provo. Pego I ideal, J, um ideal qualquer, faço a união deles e espero que esse conjunto união atenda às propriedades que precisa ser de ideal. Certo? Se eu acho que isso não é verdade, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um ideal, dois ideais, certo? Fazer a união, dois ideais específicos, que é aí que eu estou achando que isso é furado na verdade, então tem que dar contra-exemplo. Como é que é dois contra-exemplos? Aí de fato, eu pego, não são dois ideais quaisquer, eu tenho que pegar dois ideais específicos, né? Que façam que dê certo lá o que eu estou suspeitando, que faça que dá errado o que eu estou suspeitando. Pegar dois ideais específicos, fazer a união deles e ver que a união deles não dá ideal, certo? Então beleza, tentem, esse já é um, um incentivo para vocês tentarem escrever sozinho. E repito, se não escrever sozinho, assistiu essa aula, entendeu tudo, achou que já está beleza, provavelmente você está enganado, né? Então escreva. Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre Teoria dos Anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguindo o canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto e que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM, o FRPE. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Até a próxima. Beliscar teu bacalhau.